Oi, pessoal! Vamos começar a nossa aula sobre avaliação postural. Eu sou Kalina Bacê, a professora que vai conduzir esta aula. Então, vamos lá. Os objetivos dessa aula de hoje é que vocês consigam preparar um ambiente para avaliação postural, assim como preparar o avaliado em relação às roupas que ele vai vestir, a posição que ele vai tomar, e também identificar os principais desvios posturais. Para situar vocês, a avaliação postural dentro de uma avaliação física, ela fica entre a anamnese e a avaliação da composição corporal numa rotina simples. E para que vai servir a avaliação postural? É importante que a gente saiba que ela vai auxiliar a avaliação do movimento. A avaliação postural, vocês vão ver no decorrer da aula, vai demonstrar os principais desvios posturais, mas em posição estática, ao contrário da avaliação do movimento. E isso é importante porque alguns exercícios podem ser executados são executados em função dos desvios posturais que as pessoas têm ou evitados, né, para não agravar determinados problemas, né, e em relação principalmente a dores. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que saber o que é postura, né? Então a postura é, na verdade, um arranjo característico do nosso esqueleto que é inerente a cada indivíduo e que serve para identificar como é que está acontecendo a sustentação do corpo, né? E como está sendo utilizado esse corpo na vida diária. É interessante que a gente saiba que existe a postura estática em pé, mas eu também tenho em pé em deslocamento, né? Tenho também na condição sentada e tenho na condição deitada. Então, vejo que postura não é somente esse arranjo característico perfeito, é a maneira de como o nosso corpo desloca, né? E como ele se sustenta nas atividades da vida diária. Qual é a função do profissional de educação física na avaliação postural? Ele vai auxiliar na identificação dos principais desvios e que tem relação com a saúde funcional, que é a maneira de como uma pessoa consegue ter mobilidade, estabilidade no seu corpo. E quando se fala de saúde, significa que não é para ela sentir dor. Além disso, dessas funções, o profissional de educação física vai auxiliar um fisioterapeuta, né, depois da fase da fisioterapia, a manter essa postura, ou seja, vai evitar o agravamento desses desvios quando ele prescreve exercícios físicos, mas o profissional de educação física é importante que a gente saiba que ele não dá diagnóstico, tá? Existem dois tipos básicos de avaliação, de métodos de avaliação da postura. Primeiro, que é a avaliação objetiva, e o segundo, a avaliação subjetiva. A objetiva é quando o profissional se utiliza de recursos como a radiografia, né? E é um médico, um fisioterapeuta que pode fazer a leitura, né, dessa formação e pode também solicitar, mas usos de fotografias também em 3 posições, vocês vão ver quais são, também fazem parte desse método. Já a metodologia subjetiva, ela vai depender do julgamento do avaliador. Usa o tato, a visão e, às vezes, um equipamento chamado simetrógrafo ou posturógrafo, que é esse daqui, do lado esquerdo, tá? Ele pode ser vazado, como esse modelo aqui, mas ele também pode ser em forma de banner, tá? Além do simetrógrafo, nós temos o posturômetro estabilômetro, que vai identificar aqui a pressão, as áreas de pressão dos pés para identificação, por exemplo, dos tipos de pisada. E aí nós observamos os desvios posturais em 4 visões, né? Ou em 3 visões, porque tem a lateral direita e a lateral esquerda que se confirmam, né? Que vai apenas uma confirmar os desvios identificados de um lado ou de outro. Então, nós temos aqui a visão frontal, a lateral direita, a visão posterior e a lateral esquerda.
Existem dois sentidos de observação, ou seja, eu posso, quando eu olho para o meu aluno, o cliente, eu posso identificar, observando os desvios de baixo para cima, e nós chamamos esse sentido de podocefálico, ou de cima para baixo, observando os desvios de forma céfalo-caudal. Geralmente se utiliza o podocefálico porque os desvios eles se relacionam muito da base em relação à cabeça. Mas existe outro sentido também que pode ser utilizado por profissionais da área. Além de aluno, cliente, se eu estiver falando como fisioterapeuta, eu vou utilizar a palavra paciente, tá? Quando não tenho equipamento para utilizar, como é que eu posso executar essa avaliação? Utilizando a observação de algumas linhas que facilitam essa avaliação, que é a linha das pupilas, né? A do trago, que é esse pontinho que tem aqui na orelha, a linha da altura do maxilar, da cintura escapular, assim também como a dos mamilos, da cintura pélvica e dos ossos estiloides aqui na base do punho, tá? É possível, sim, fotografar e depois usar um cimetrógrafo virtual ou alguns aplicativos que eu posso indicar para vocês no final da aula. Como é que a gente deve orientar o nosso avaliado para esse tipo de avaliação? Os meninos devem ter shorts não muito folgados acima do joelho ou sunga, e as meninas devem estar de biquíni ou shorts bem colados ao corpo para a gente identificar de uma forma melhor os desvios posturais. E em qualquer situação eles devem estar descalços. Quais são as instruções que eu devo dar ao meu avaliado? Né? Então eu tenho que tirar todos os acessórios que tem para não ter nenhum tipo de intervenção ou distração. Eu peço para o avaliado ficar na sua posição natural, em pé, com o peso distribuídos entre os dois pés. Eu peço também para ele não se mover durante a avaliação, a não ser que eu precise que ele faça isso, tá? Porque a avaliação postural geralmente ela é estática, mas eu posso, em determinadas situações, pedir para essa pessoa se mexer e vocês vão ver na prática como isso funciona. E aí, vocês têm que colocar o avaliado centralizado em relação à iluminação da sala, porque às vezes a sombra pode forjar um desvio que não existe. Outro detalhe que é interessante, que na prática a gente tem que observar, é que não é legal a gente ir falando sobre desvios posturais e identificando, avisando para ele quais são os desvios posturais que a gente está identificando. Então, agora a gente vai ver os principais desvios posturais.